A paz do Senhor, meus irmãos, aqui professor Bruno, voltando para a nossa série de vídeos e hoje vamos falar sobre o seguinte tema: Pentecostal tem teologia? Sim, Pentecostal tem teologia. Aliás, qualquer pessoa que discursa ou fala sobre Deus está fazendo teologia. Teologia é uma palavra dividida em duas partes: teós, Deus, logia, discurso ou estudo. Logo, pentecostal tem teologia, católico tem teologia, espírita, budista, hindu, muçulmano. Porém, qual é a diferença da teologia pentecostal em relação às outras teologias evangélicas? Por exemplo, uma teologia calvinista ou reformada ou uma teologia batista ou tradicional. O pentecostal faz teologia como um batista ou como um reformado a partir da Bíblia Sagrada. Porém, existem algumas diferenças entre a teologia pentecostal e a teologia tradicional ou reformada. Por exemplo, a teologia pentecostal e a teologia batista são praticamente iguais, excetuando-se o assunto que fala acerca do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Outra diferença é em relação à teologia reformada, que a teologia pentecostal tem a sua diferença em relação aos dons espirituais e à atualidade da ação do Espírito Santo e em relação à salvação e escatologia. Porém, o pentecostal faz a leitura da Bíblia, como qualquer evangélico faz, porém dá uma ênfase maior na atualidade dos dons espirituais, principalmente observando os livros de Lucas e Atos, e 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14. Porém, não é somente a partir dos livros de Lucas, Atos e 1 Coríntios que os pentecostais fazem a sua teologia. A teologia pentecostal também se utiliza de alguns livros do Antigo Testamento para dar ênfase na ação e na atualidade dos dons espirituais. Por exemplo, como no livro de Números, capítulo 11, e no livro do profeta Joel, capítulo 2. Logo, o pentecostal faz uma leitura bíblica, como qualquer evangélico tradicional, porém, dando uma ênfase maior à atuação e à atualidade dos dons espirituais. Para o pentecostal, os dons espirituais não cessaram com a morte do último apóstolo. E, como diz Robert Menzies, para o pentecostal, o livro de Atos é o modelo para a igreja pentecostal dos dias atuais. Nas palavras de Menzies, a nossa história é a história dos cristãos do livro de Atos dos Apóstolos. Logo, podemos entender que o pentecostal faz teologia a partir da Bíblia, porém com algumas ênfases diferentes. Logo, pentecostais e tradicionais têm teologias semelhantes e ênfases diferentes. Fico com esse vídeo, espero que você tenha curtido. No próximo vídeo, vamos tratar um pouco sobre quais são os pilares da teologia pentecostal.